dos Reis, Rei dos Reis, exaltamos o teu nome, te exaltamos, potestades, principados, declaramos, ó Rei dos Reis, te adoramos. te adoramos. Oh, querido, estabelece algo aqui neste lugar, levante as suas mãos e declare: Rei, toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. cresça, Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. vem, toma mais uma vez. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Te exaltamos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Não olho pra direita nem pra esquerda. Rei dos Reis, Liberamos o nosso coração. te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Corpo, alma, espírito. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui.
universo estremece, o leão fugiu do trono, céus e terra se encontram, aliando o seu plano, o universo estremece, o leão fugiu do trono, céus e terra se encontram, aliando o seu plano, o universo estremece, o leão fugiu do trono, céus e terra se encontram, aliando o seu plano, o universo estremece, o leão fugiu do trono, céus e terra se encontram, aliando o seu plano, o universo estremece, o leão fugiu do trono. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem e 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 toma o teu lugar aqui.
seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse lugar. Te damos liberdade, cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer
O que a história nunca viu vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que escrito em Joel. Aviva-nos.
poderoso Deus. Tu és santo, 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 poderoso Deus. Sabe, o nome de Jesus, ele foi colocado muito acima de todo nome. Aquele que é o sumo sacerdote, intercede as nossas súplicas, todas as nossas súplicas ao Pai. O nome de Yeshua HaMashiach é aquele que tem poder para quebrar correntes. É aquele que cura enfermidades. É aquele que liberta a alma. Eu sinto que será liberado algo através da pregação hoje. Mas precisamos desatar na nossa mente. E aquele que se apresentou o caminho, a verdade e a vida é a chave para qualquer liberação, libertação, quebra de prisões. Se você puder, clame pelo nome de Jesus. Nome poderoso. Ele foi colocado muito acima dos seus problemas, muito acima das potestades e principados que você luta. Para estar neste lugar. Então eu te peço, faça menção de Yeshua nesse momento.
Que este nome faz nova todas as coisas, e é por Ele e é para Ele que nós estamos aqui. Nós cremos que cadeias serão quebradas nessa noite. Nós cremos que vidas serão libertas das garras do inferno nesta noite. E é por este poder, pelo poder de Yeshua. Nós cremos. Não é pelo meu nome, não é pelo nome desta casa, é pelo nome que nós levantamos neste lugar. É pelo nome daquele que é entronizado em meio aos nossos louvores. Neste nome de poder nós clamamos. Que todo nome que se nomeia seja subjugado agora ao nome de Jesus. Que todo espírito se subjugue agora ao poder soberano do eterno Yeshua. Nós oramos para que a nossa alma também se subjugue ao poder de Jesus. E apenas o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de agir nos nossos corações, de se manifestar no nosso meio. Neste nome de poder que nós oramos. Nós cremos que o Senhor está neste lugar. Nós cremos que os nossos corações ansiavam tanto pela Tua presença, que o Senhor nos presenteou com este tempo. E nada vai roubar aquilo que o Senhor já preparou para nós nesta noite. Onde o Senhor está, onde o Senhor se manifesta, há uma mudança de estrutura. E nós cremos que o Teu poder está se manifestando neste lugar sobre nós. Estabelecemos o Teu querer, estabelecemos o Teu reino, estabelecemos o Teu governo neste lugar sobre as nossas vidas. Estabelecemos o poder de Yeshua sobre este lugar e nem mais um outro se manifestará. Estabelecemos o Teu governo neste lugar, a Tua autoridade sobre este lugar, o Teu poder sobre este lugar. Estabelecemos assim, neste nome
Pai. Continua fazendo e ministrando aos corações. A tua palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes. É poderosa para discernir os pensamentos e as intenções. É nela que nós cremos, é nela que nós nos estabelecemos. E é ela que declaramos nesta noite. Continua fazendo, Pai, enquanto a tua palavra é proclamada neste lugar. Continua fazendo, Senhor, continua ministrando aos corações. Que nada se perca, que nada seja roubado. Declaramos assim em nome de Jesus. Declaramos assim. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa semana. E é uma palavra de fé, é uma palavra de encorajamento. Brinquei com a Laine hoje à tarde, eu falei, se eu fosse você, eu não perdia o culto hoje. E aí ela brincou, não, irmãzinha, pode deixar que eu não vou perder. Porque eu não quero trazer uma palavra que massageie o teu ego. Eu não quero trazer uma palavra que seja como jargões que você faz para que tenha um pensamento positivo. Eu quero trazer uma palavra rema da parte do Senhor. Porque eu creio que todos nós estamos ultrapassando, estamos enfrentando processos de transformação, de amadurecimento. E nós precisamos ter a nossa fé fortalecida neste tempo. Porque é no tempo que nós somos mais espremidos que muitos abandonam a fé. Mas eu quero declarar que hoje é tempo da sua fé ser renovada no Senhor. E se eu fosse dar um tema para essa palavra, como Mamá gosta de fazer, eu diria que essa é a minha visão de fé e confiança. Eu queria ler com vocês um texto, ele é um pouco extenso, então eu preciso muito da atenção de vocês. Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Atos 27, diz assim: Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos num navio de Adramítio que ia para Éfeso e para os portos do ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônica, foi conosco. Então pegue aí a mensagem. Havia uma viagem de um ponto de partida para um ponto de destino. Bora lá. De navio, tá? No dia seguinte, fizemos uma escala em Sidom. Júlio tratou Paulo muito bem. Paulo era um prisioneiro. Júlio, membro da tropa de elite, um centurião, permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse a hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção da costa nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste nos eram contrários. Repete assim comigo. Os ventos nos eram contrários. E então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser possível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. Que nome! Vamos falar sobre isso mais pra frente. A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Vocês entenderam, né? Saíram de um porto, navegaram, trocaram de navio, seguiram viagem. Já era começo do outono.
Repete comigo. Já era começo de outono. E dali em diante, o clima seria tempestuoso, perigoso, demais para a navegação. E Paulo advertiu: a única coisa que consigo ver adiante é um desastre, para a carga e para o navio, sem falar em nós mesmos, se navegarmos agora. Mas aquele não era o melhor porto para passar o inverno. Diga assim, passar o inverno. Eles estavam entrando no outono e passariam também o inverno em navegação. Do lado, aqui, pertinho de Mineiro. Fênix, poucas milhas adiante, era mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencessem a tentar chegar ao ponto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas, tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento do Nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade. Repete assim comigo. O navio ficou sem controle. Conseguem imaginar um navio como uma folha na tempestade? Passamos rente a uma pequena ilha chamada Clauda. Conseguimos preparar um bote salva-vidas. Já começa a bater o desespero, né? E puxar as velas. Mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque arriamos as âncoras, ou seja, lançaram as âncoras ao mar. No dia seguinte, mais uma vez em alto mar e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. Repete, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Desta vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade e perdemos a esperança do resgate. Repete comigo. Perdemos a esperança do resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Repete assim, ó. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta provação. Mas não há como desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder. Ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim, um anjo do Deus a quem eu sirvo, e me disse: não desista, Paulo, você ainda vai estar na presença de César, e todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezado amigos, coragem! Creio que Deus fará exatamente o que ele prometeu, mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na 14ª noite, à deriva, em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estava a uma profundidade de 36 metros. Pouco depois, 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Repete assim: lançaram as âncoras. Alguns marinheiros tentavam fugir do navio. Arriavam o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar.
Perto do amanhecer, Paulo reuniu a tripulação e os passageiros e propôs um de jejum. Esse é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada. Mas insisto em que comam alguma coisa agora. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão sem nenhum arranhão. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu. Repete comigo. Partiu o pão e deu graças a Deus. E distribuiu, e todos comeram animados. 276 pessoas depois da refeição. Estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez. Agora, a carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiam o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, bateram num recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar. E os que não sabiam deveriam se agarrar numa prancha. Diz assim, ó, comigo. Pular no mar ou agarrar na prancha. Foi feita a contagem. Constatou-se que todos se salvaram. E descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Os habitantes dali nos trataram muito bem. O dia estava chuvoso e frio, e estávamos molhados até aos ossos. Mas eles fizeram uma grande fogueira e nos reunimos ao redor. Que aventura! Uau, dava um grande filme de terror, eu acho. Eu não podia deixar de ler esse texto porque ele é muito rico em detalhes. A gente vai entrando e imaginando a história e, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E muitas coisas o Senhor começou a ministrar no meu coração através da leitura desse texto. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Como diz aí na sua versão, por favor, alguém para redarguir, porque eu não sei o que significa. Então vamos lá. Ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Toda a palavra, toda a escritura divinamente inspirada. Então eu tenho certeza que há um propósito do Senhor para que essa história de Paulo chegasse até nós. Há grandes ensinamentos que nós podemos tirar dessa palavra. Algumas palavras nós repetimos juntos, algumas frases, alguns trechos. E eu queria falar um pouquinho sobre essa jornada, sobre essa viagem. Eu lembrei de uma música hoje, estudando esse texto. Não vou nem me arriscar a cantar, mas fala assim: se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus. Nem dá nota, porque não vai. E a gente tem essa, não sei se eu posso dizer a mania, mas a tendência a associar mesmo a nossa trajetória com o mar mesmo. A vida não é um mar de rosas. Não tem essas expressões que trazem a nossa lembrança quando nós falamos da trajetória que nós estamos vivendo como um mar mesmo. E Paulo ali, ele tinha uma palavra que ele precisava ir encontrar com César. E ele tinha uma palavra de destino. E ele sabia que ele precisava chegar lá. E quantos de nós temos algumas palavras, algumas instruções, mas a gente não sabe muito bem como vai ser esse meio de caminho?
E eu me lembrei muito do tempo que nós vivemos. Quando eu digo nós, eu e o Mauro. O tempo que nós vivemos quando nós começamos a passar por esse tempo de transição. Eu já contei aqui várias vezes, o Mauro também já contou algumas vezes, sobre coisas que nós tivemos que enfrentar. E nesse tempo o Senhor me deu uma frase que ela é usada até hoje. Para cada escolha, uma consequência. E para cada renúncia, uma recompensa. Porque foi algo que o Senhor tratou muito forte com a gente. Nós passamos por um tempo de muitas renúncias. Nós passamos por um tempo de muitas entregas. Passamos por um tempo de muitas escolhas. E eu tenho certeza que você também tem passado por um processo, como eu disse, de transicionamento. E a minha palavra hoje é para que nós permaneçamos firmes enquanto o propósito não se cumpre. Enquanto o Paulo não chegava a César, houve um processo. E o importante neste tempo é que neste período, neste processo, Paulo não perdesse a esperança, não perdesse a sua fé naquilo que o Senhor já tinha designado. E nós falamos aqui no versículo 5 sobre os ventos nos eram contrários. E os ventos contrários muitas vezes nos remetem às dificuldades que nós enfrentamos. Sejam elas nos relacionamentos, sejam dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, situações e mais situações que nos acometem. Dificuldades que muitas vezes nos fazem repensar. Será que eu estou mesmo no caminho certo? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Tá dando tanta coisa errada, eu acho que é melhor eu voltar para trás. E muitas vezes as coisas darem errado faz parte do propósito. Para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja ensinado sobre dependência, para que o Senhor nos ensine a valorizar as coisas que realmente têm valor. Então as dificuldades fazem parte do processo. Nunca deixe subir ao seu coração o pensamento de que durante o seu processo serão rosas. Porque a dificuldade faz parte para nos ensinar. E lá no verso 9 nós lemos que já era o começo do outono e eles passariam pelo inverno. Um dia Geisa ministrou aqui sobre as estações. E é muito importante que nós saibamos distinguir qual estação nós estamos enfrentando. Nós sabemos que na estação do inverno é um tempo de frio, é um tempo de poucas folhas, é um tempo de poucas sementes, é um tempo de você desfrutar daquilo que você conseguiu acumular durante o seu verão e a sua primavera. É um tempo de você se recolher, é um tempo de você estar a sós. Existem muitas coisas que nos remetem no tempo de inverno e no tempo de outono. Mas nós sabemos também que o tempo de primavera, que nós... hoje ou amanhã? Amanhã, a primavera, que é a minha estação preferida, é um tempo que a gente vê o florescer, a gente vê as árvores frutificando, a gente vê os passarinhos cantando, a gente vê o dia mais longo, um tempo maior de sol. Então, são estações que nós enfrentamos. Viver no inverno não é pecado. Desfrutar do verão também não é. São tempos e estações que o Senhor tem preparado para nos levar ao propósito que Ele tem. Então é importante que nós saibamos identificar qual estação nós estamos enfrentando e nos preparar para ela. Não tem a historinha da formiga e da cigarra? Aquela historinha que revela a idade, sabe? Talvez poucos. Só se eu contar que eu ouvia no LP cor-de-rosa. Isso. E aí tem a historinha da cigarra e da formiga.
que a formiga trabalha durante o verão, acumula, porque no inverno é tempo de se recolher. E a dona cigarra durante o verão cantou, e na hora do inverno passou frio e fome. Então é importante a gente distinguir e conseguir compreender as estações que nós estamos enfrentando, para que nós possamos nos preparar. E o mais surpreendente em tudo isso é que o Senhor sempre nos dá a ferramenta para o tempo que nós estamos enfrentando. O Senhor nunca vai fazer você passar pelo inverno, como diz o ditado, de calças curtas. O Senhor nunca vai fazer você passar pelo inverno sem um teto para te abrigar. Como também Ele não vai fazer você passar pelo verão, onde as chuvas vêm com força, se o seu telhado estiver desalinhado. Ele sempre nos dá ferramentas, mas nós sempre precisamos nos habilitar para funcionar naquilo que Ele tem nos proposto. No verso 15 diz assim: o navio ficou sem controle. O navio estar sem controle, ele nos ensina sobre uma total dependência do Senhor. Uma dependência única e exclusiva de quem Ele é. E por muito tempo eu e o Mauro, experimentamos dessa dependência exclusiva. Ainda estamos experimentando e vivendo essa dependência exclusiva. E eu digo isso em todas as áreas. Porque é muito comum a gente já pensar logo na área financeira. O que também não deixa de ser verdade. Porque é algo que o Senhor nos pediu, e eu digo que foi algo muito particular. Não estou dizendo que Ele também vai pedir e fazer com você da mesma forma, mas algo que Ele fez conosco foi tirar as nossas fontes de sustento. E assim, não foi que Ele tirou, que Ele disse... Eu cheguei um dia na empresa e tinha uma carta de demissão. Foi a decisão de querer sair. Na época, eu trabalhava como prestadora de serviço, na área de treinamento e de vendas. O Mauro tinha uma empresa de cursos profissionalizantes. E o Senhor nos pediu, e nós, por um tempo, por um período, resistimos muito. Mas fomos obedientes. E viver essa dependência, ela traz uma experiência da provisão do Senhor que ela é absurda. Só quem passa por isso pode testemunhar. E são coisas grandes e são coisas pequenas, são coisas que a gente às vezes só pensa e o Senhor traz na nossa mão. São sonhos que a gente compartilha e de repente o Senhor traz alguém para nos abençoar. E viver essa dependência, principalmente falando agora na parte financeira, foi um ensinamento que o Senhor teve que trazer para nós. Eu falo por mim, eu não posso nem falar pelo Mauro, mas eu imagino o que seja para um homem que sempre foi provedor do lar, sempre teve os seus ganhos, sempre nos proporcionou uma vida estável. De repente, abrir mão de tudo isso para viver da dependência. Foi um processo, está sendo um processo que tem nos trazido um grande amadurecimento e uma experimentação absurda da provisão, da bondade e da generosidade do Senhor. O que nós vivemos nesses últimos dias, alguns de vocês acompanharam pelo Face, alguns ficaram sabendo, mas foi algo que nós, humanamente falando, não tínhamos condições. Mas o Senhor proporcionou porque Ele sabia o que Ele precisava fazer lá conosco. O Senhor nos levou por um tempo de sermos ministrados, cuidados, lá no Ministério Mevan, que é um ministério que nos abençoa demais. A gente sempre acompanhava pelo YouTube. E eu falei, é engraçado, né? Porque dá a impressão que a gente é íntimo das pessoas, né? Porque a gente fica ouvindo eles no YouTube. E a gente ouve as confissões. Às vezes eles choram. Você quer chegar e abraçar, irmão, eu compartilho. Mas aí ele olha para você e fala, oi, te conheço?
Mas o Senhor preparou um tempo muito bom. A Tata e o Robson estavam com a gente. Depois eles vão ter tempo também de testemunhar o que eles viveram lá e experimentaram. Mas são coisas inexplicáveis que o Senhor faz. E eu sei que muitas pessoas que conheciam o Mauro, eu acho que acham mais absurdo ele estar lá, por ele estar lá pelo que ele era, do que estar lá porque não tinha condições de estar lá. Vocês entendem? Porque por muitos anos a gente divergiu sobre a nossa vida espiritual. A gente ia na igreja, a gente era um casal, digo assim. Gospel, isso, Randy, perfeito. Gospel. Porque para ser evangélico ainda precisava de mais um pouquinho. Era um casal gospel, assim, light, sabe? Tipo, uhul. Eu ia falar, mas já que ele citou, né? Sabe o crente Raimundo? Gente, a gente achava que tava ok. Carimbamos o nosso passaporte para o céu, aceitamos Jesus, confessamos Ele como Senhor e Salvador. Ok. Papai, te encontro na glória. Enquanto isso, vou viver a minha vida. Vou fazer o que eu acho certo. Vou correr atrás dos meus sonhos. E ok. Até que um dia, o Senhor chegou com muita delicadeza, bateu o pé na nossa porta e disse: escuta, quem manda aqui sou eu. E a gente prontamente, só que não, obedeceu. No verso 18 ele diz: lançamos a carga ao mar. E muitas vezes esse processo de amadurecimento, de crescimento, ele nos leva a algumas perdas. E sejam elas em qual nível você puder imaginar. E pode ter certeza, nem sempre a perda quer dizer que o diabo é sujo. Não tem aquela coisa? Ai, mas o diabo é sujo. Ele levou o meu. Ah, mas o diabo é sujo. Ele fez com que... Muitas vezes o processo que o Senhor quer para nós vamos ter que aprender a lidar com as perdas. Sejam elas de pessoas que nós amamos, e não digo simplesmente de uma morte, de um luto, mas eu digo de propósitos que não fazem parte do Senhor, daquilo que o Senhor tem. Ele simplesmente nos distancia de pessoas, porque o que Ele tem para nós, às vezes a pessoa vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, às vezes acontece dele distanciar pessoas, perdas financeiras, de posição, tantas e tantas coisas que podem envolver, mas que faz parte desse processo. No verso diz assim, verso 20 diz assim: perdemos as esperanças, perdemos o apetite pela comida e pela vida. Quando nós perdemos a nossa esperança, nós nos sentimos inseguros, nós sentimos medo, e aí é que nós percebemos a falta de fé. E eu tenho certeza que essa situação não é algo que foi exclusivo de Paulo, daqueles 276 homens que estavam ali. Não foi algo exclusivo que eu enfrentei, que o Mauro enfrentou, mas eu sei que em momentos das nossas vidas, nós nos sentimos desanimados, cansados, perdemos a nossa esperança, achamos que Deus esqueceu da gente mesmo, achamos que está tudo muito difícil, que se Deus realmente é amor, Ele nunca faria isso com o filho dele. E aí começa a murmuração, a blasfêmia, e aí essa bola de neve vai te levando para um lugar bem
complicado. Mas no verso 21 e 22, diz lá que Paulo se levantou. Paulo era um prisioneiro, ele não tinha uma voz de destaque ali no meio do navio. Haviam homens da segurança, o centurião da tropa de elite, diz ali. Havia ali a tripulação, pessoas de destaque. Mas Paulo, como um prisioneiro, se levanta com uma palavra e declara assim no 21 e 22. Ninguém vai se perder. Todos vão se salvar. Coragem. Creio que Deus fará como prometeu. Eu sei que todos aqui têm uma palavra do Senhor. Talvez uma palavra que recebeu há uma semana atrás, ou talvez uma palavra que você recebeu há 10 anos atrás. Mas existe uma palavra. E nós nos movimentamos por ela. Mas às vezes a nossa fé dá aquela fraquejadinha. Às vezes o medo toma conta do nosso coração. Mas tem alguém que faz com que nós nos lembremos da palavra do Senhor. E diz assim: eu creio que Deus fará como Ele prometeu. Tenha coragem. E no 29 diz assim: lançaram novamente as âncoras. Abre comigo lá em Hebreus 6:19. O qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Esse texto vem declarando como Jesus, ele se apresenta como âncora das nossas almas, como aquele que nos traz realmente a segurança em tempos de instabilidade, em tempos de vento forte, em tempos de tempestade, em tempos que o seu barco parece como um papel em meio ao mar. Ele se apresenta como âncora da sua alma. Ele se apresenta como aquele que traz segurança, como aquele que traz um ânimo novo, como aquele que traz a esperança para que você viva e sobreviva nos dias maus. E no verso 35, diz assim: partiram o pão e deram graças a Deus. Quando você lê esse trecho, de quem você se lembra? Foi a memória também que me veio. Abre lá comigo em Lucas 22:19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lo. Paulo não teve a oportunidade de caminhar com Jesus como os outros 12. Mas ele prontamente, quando teve aquele encontro no caminho de Damasco, ele se rendeu a conhecer verdadeiramente quem era Jesus. E Paulo aprendeu sobre ele e aprendeu dele. E abre comigo lá em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É isso que nós precisamos buscar. Não existe outro objetivo neste processo, senão a que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. E quando nós pensamos sobre como chegar a essa estatura, eu tenho 1,58 m. Baixinha. Eu não sei quanto tinha Jesus, mas vamos colocar aí uma média de 1,70, sei lá, 1,70. Para eu chegar na estatura dele, naturalmente, basta um salto. Posso chegar. Mas o que a palavra diz não é pra gente usar desses artifícios, desses mecanismos. Ele diz sobre a gente se esticar, sobre a gente se alargar, sobre a gente romper com as nossas práticas
com os nossos conceitos, muitas vezes mundanos, muitas vezes naturais. Ele diz sobre a gente romper para que nós cheguemos a essa estatura desse varão perfeito. E eu sei que Paulo, ele era, quem conhece um pouquinho da história sabe quem era e quem se tornou. Vocês imaginam quanto Paulo precisou se esticar para chegar a essa estatura? E é o mesmo processo que o Senhor propõe para mim e para você. Que nós passemos por este processo de esticar e alargar, até que nós cheguemos a essa estatura. Para que nós façamos como Ele fez, para que nós falemos como Ele falou. Para que quem olhar para nós veja Ele. Para que nós espelhemos a glória dele, para que nós sejamos, como Paulo falou, cartas vivas, para que nós sejamos a Bíblia que o mundo lê. É necessário que nós passemos por esse processo de esticar e de alargar, para que cheguemos a essa estatura. E para encerrar, o verso 43. Ele fala sobre pular no mar ou agarrar a prancha. Tem situações que a gente enfrenta que não tem muita opção. Tipo, ou vai, ou vai. Tipo, ou você pula, ou eu te empurro. Quem tem medo de água? A minha mãe ia agarrar a prancha, com certeza. Eu também. Eu não tenho medo de água. Medo eu não tenho. Mas para pular assim no alto mar, eu não me arriscaria. Mesmo porque eu também não sei nadar. Mas tem situações que a gente enfrenta que não tem muita opção. Você não tem muita saída. Ou você pula, ou você agarra na prancha. Mas você tem que ir. Eu lendo esse texto novamente hoje, imaginando a minha mãe. Pensando, meu Deus. Não tem aquela situação que você tem medo de enfrentar, que você já morre só de pensar que vai enfrentar? Eu não quero citar nomes. Mas você não conhece uma pessoa que tem medo de injeção? Que o médico fala, vou te dar uma... Já desmaiou. Eu disse que eu não ia citar nomes. Não tem uma pessoa que tatua o corpo inteiro, mas na hora que tem que tomar uma injeção, tem que pedir maca. Mulheres. Ei. Eu já fui levar, eu não quero citar nomes, mas eu já fui levar uma pessoa assim para tirar sangue, que a enfermeira era desse tamanho, ó. A enfermeira. Mas eu tive que fazer solicitação de maca, porque se ele desmaiasse, a enfermeira não ia dar conta de segurar. Não tem, gente, que só de pensar de tirar sangue a pessoa já desmaiou? Tem situações que você enfrenta que você fala, se eu tiver que passar por isso, eu prefiro morrer antes. Ah, não, vou nessa parte. Mas tem coisa, gente, que não tem muita opção. Ou você vai, ou ele vai te empurrar para você ir. Tipo, ou você vai com as próprias pernas, ou ele vai fazer você correr, neguinho. Porque não tem muita opção. Se você levanta a mão e fala, Senhor, estou aqui. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Eu quero ser o teu servo. Eu quero... Ele está anotando. Ele está anotando. Uma hora ele vai abrir o caderninho e vai falar, ei, queridão, é agora.
É agora que tu pula ou tu pula, pega na prancha, mas é agora que tu vai. E não tem muita escolha. A única certeza é a palavra que dizia assim: ninguém vai morrer. Mas não disse vai vir um bote salva-vida te acudir. A palavra dizia: você não vai morrer, mas o barco vai afundar. Às vezes a palavra não é muito animadora, né? A gente queria uma palavra tipo assim: eis que vejo. Isso, um jet ski. A gente até deu opção lá pra Casa dos Valentes, né? Pros meninos, tal, adrenalina. Ia ser da hora. Mas às vezes Deus fala: não, queridão, é aqui, ó. É sem adrenalina mesmo. É no pedalinho. E o que eu queria deixar, tem uma frase que eu ministrei há um tempo atrás também, e que me veio à memória. Que é assim: ajuda-me a manter firme no processo, até que o teu propósito se cumpra. E mais importante, nós falamos aqui dessa viagem, dessa transição de um lugar para o outro. E essa analogia entre o mar, o navio, a tempestade, as ondas, com a nossa vida. Mas mais importante que a transição física que o Senhor quer ou vai fazer, eu não sei, é aquilo que Ele está movimentando no nosso interior. Aquilo que Ele está fazendo para que nós cheguemos a essa estatura. Então a minha oração hoje é para que o Senhor nos mantenha firme neste processo, até que o propósito dele se cumpra. Que o Senhor nos mantenha firme a nossa fé. Que o Jesus realmente se apresente como âncora da nossa alma quando o vento contrário bater. Quando o vento forte soprar. Quando a nossa vida parecer como um papel no meio de um oceano. Que nós tenhamos convicção daquilo que Ele está fazendo. Que às vezes as situações vão apresentar perdas, às vezes a situação vai apresentar com dor, às vezes vai demandar sim um esforço físico, mas o propósito dele para nós é eterno. O propósito dele para nós alcança lugares maiores e melhores do que nós podemos pensar ou imaginar. Eu declarei aqui numa ceia que nós ministramos, que eu disse que nem em meus mais profundos sonhos eu imaginava viver o que nós estamos vivendo hoje. Que eu queria, sim, uma família forte, edificada, um casamento solidificado, porque nós passamos por várias situações e muitas vezes o nosso casamento, muitas vezes a nossa família parecia que não tinha mais jeito. Então eu realmente desejava no meu coração viver uma transformação que eu tivesse uma vidinha tipo normal. Tipo um maridinho, uma casinha, um trabalhinho, um cachorrinho, um filhinho. Tipo uma vidinha de comercial de margarina. Uma cobrinha, uma aranha, uma guaninha. Eu queria assim, tipo, Deus, se o Senhor fizer tipo isso, tá ok. E vou ser feliz assim. Mas como os planos dele são sempre bem maiores do que os meus, ele falou: vem cá que eu vou te mostrar o que eu tenho. Talvez doa. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas. Mas talvez também eu vá te recompensar muito por isso. Talvez você sinta medo. Mas com certeza
Eu serei o âncora da sua alma. Talvez tenha dias que você vai pensar de verdade em desistir. Abandona tudo. Bora viver a vida de antes, que estava bem mais tranquila. Mas eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Porque eu disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. Tende bom ânimo, porque vocês não são daqueles que retrocedem. Prossiga firme para o alvo. E as palavras do Senhor sempre vêm confirmando e nos fortalecendo e nos ensinando, assim como nós lemos. Toda palavra divinamente inspirada é apta para nos fortalecer, para nos exortar, para nos ensinar, para nos orientar. Que a palavra do Senhor sempre seja um rema na sua vida. Que a palavra dele revelada traga realmente direcionamentos. Que a palavra do Senhor fortaleça a sua fé, para que durante este processo você não se perca, para que você chegue firme e forte, talvez com alguns arranhões, talvez com algumas cicatrizes, lá no final, no propósito. Mas uma certeza nós temos: ninguém vai morrer. O barco, a gente já não pode garantir. Mas ninguém vai morrer. Eu creio nessa palavra. Você crê assim? Se coloque de pé. Como eu disse, eu não sei qual situação você está enfrentando. Mas como eu também disse, eu não quero trazer hoje algo que simplesmente massageie o teu ego ou te faça crer que nós estamos aqui levantando pensamentos positivos, frases de efeito. Eu quero que realmente essa palavra traga uma mudança para que aquilo que o Senhor está fazendo, para que os processos de transição que o Senhor está te propondo, ele realmente aconteça e você permaneça firme. Eu não quero fazer uma oração e que você repita. Eu quero que você faça a sua confissão de fé. Como eu disse, essa é a minha visão de fé e confiança. Ninguém vai morrer. O barco, a gente não garante. Mas Paulo chegou a César. O propósito se cumpriu. Você também vai chegar no seu destino. Essa é a minha visão de fé e confiança. E eu quero que você declare qual é a sua visão de fé e confiança. O que você precisa trazer à sua memória hoje, para que o processo aconteça da maneira como o Senhor tem proposto. Eu queria que você declarasse. Não fique simplesmente declarando isso em seus pensamentos. Declare ao Senhor: Senhor, eu estou com medo. Eu não sei como vai ser. Sinto que o Senhor tem me levado por um caminho que é incerto, é escuro. Eu não vejo muitas saídas, eu não consigo ver uma escada, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Mas eu sei que o caminho que o Senhor está me levando é um caminho de paz, é um caminho de bem. E eu preciso, nessa noite, confiar. Eu não preciso que o Senhor acenda uma luz, eu preciso que o Senhor renove em mim a esperança. Eu queria que você declarasse isso.
Eu não sei qual foi a palavra que o Senhor declarou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei em qual situação está o seu casamento, em qual situação estão os seus filhos. Eu sei por coisas que eu já passei. Eu sei as sentenças de morte que eu já ouvi. Mas eu também sei todas as promessas que o Senhor fez sobre a minha vida. Eu sei sobre a restauração que Ele trouxe sobre o meu casamento. Eu sei sobre a restauração que Ele trouxe sobre a minha vida, sobre a vida do Mauro, sobre o destino espiritual que Ele está nos mostrando e nos levando a viver. Eu sei aquilo que Ele trouxe sobre a vida do Leonardo. Quando nós precisamos passar por um processo de fé extrema. Eu sei o que o Senhor está fazendo e fez em mim. E eu quero que você traga à sua memória o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer sobre você. Eu quero que nesta noite você tenha a convicção de que Ele é Jesus, Yeshua, é o âncora da sua alma. Porque você não se movimenta por circunstâncias. Você não se movimenta pela movimentação do teu barco. Você não se movimenta pela estação. Você não se movimenta pelos ventos que batem. Você se movimenta por uma palavra. Você se movimenta pelas ferramentas que o Senhor te habilita. E é isso que nós queremos declarar hoje. Que o Senhor nos mantenha firme nos processos, até que o propósito dele se cumpra. É isso que nós queremos declarar, Senhor. Confessar com a nossa boca a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Situações contrárias virão, mas nós cremos que nós estamos debaixo de um propósito e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, até que nós sejamos como Ele é, até que nós façamos coisas maiores do que Ele fez. Nos mantenha firmes, Senhor. Nos mantenha firmes e inabaláveis. Renova a nossa fé, a nossa esperança. Renova nossas expectativas naquilo que o Senhor está fazendo. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. E no meu coração és o monte onde a fonte que bebeu és minha canção. E do meu coração és o monte onde vou, a fonte que meu coração, a sombra és a sombra.